Gente, que frio nessa cidade. E a gente achou que tava super de boa, porque estava a 26 graus no nosso quarto. Só que não, tá muito frio. Segundo dia em Lima, a cidade ainda está acordando, porque hoje é domingo. E aí nós vamos tomar um cafezinho para despertar. Procurar o café Tem que primeiro. procurar. Ah, mas tem bastante ali na Praça Kennedy. É porque o nosso hotel não tá oferecendo café ainda, acho que por causa do Covid. Ah, isso é legal falar um pouco do que está acontecendo no Covid aqui, né, em Lima. Tá tendo uma quarta onda, então as pessoas estão bem preocupadas no estabelecimento, eles estão pedindo para sempre usar máscara, a cartão de vacinação para entrar em alguns lugares, alguns shoppings, precisa de uma coisa mais rigorosa. Então, e a população a princípio aderiu à vacinação. A gente conversou com o taxista, ele falou que tem... Pelo que eu vi na internet, era 75% da população vacinada. Então, eles estão bem vacinados aqui. E eles são muito mais rigorosos do que a gente em São Paulo, por exemplo. Muito mesmo. Porque para entrar em São Paulo, você entra até sem máscara. Aqui não pode não, tem que usar máscara em todos os estabelecimentos fechados. E alguns lugares maiores, como por exemplo os shoppings, eles pedem a comprovação da vacina. O que é uma coisa que é interessante, pelo menos lá em São Paulo, nenhum lugar eu fui que precisa da comprovação de vacinação. E para entrar no país também, então no aeroporto, a primeira coisa que eles pediram, antes de pedir passaporte, antes de você passar pela alfândega, eles já pediram a comprovação da vacina. Aí para entrar no voo, a gente precisou usar 2 máscaras, né? Foi rigoroso, eles pediram e tinha que ficar durante o voo inteiro. Menos na hora da alimentação, Menos na hora da alimentação. É um pouco bizarro, mas era um voo longo, eles tinham que oferecer, né? Eles tinham que tirar para comer, né? Estamos aqui no Parque 7 de Junho, que é um parque super bonito, tradicional aqui do bairro de Miraflores, onde ontem estava tendo aquelas músicas que nós comemos também os picarones. Mas agora tá bem mais tranquilo, porque é domingo de manhã, então tá bem vazio ainda. Mas eu acredito que daqui a pouco esteja bombando novamente. Mas esse parque é lindo, é limpo, tem muita segurança que fica andando o dia inteiro. Então à noite você vê vários, agora de manhã a gente já viu vários também. É um parque assim, maravilhoso para criança brincar, então mais pra frente tem parquinho para as crianças. Então as pessoas adoram vir aqui, pelo que a gente tem notado, à noite principalmente, que é quando ficam as barraquinhas de alimentação. Mas é muito agradável aqui esse parque, né? E a gente está passando pelo meio dele agora, porque a gente vai tomar café da manhã. E aqui também tem várias exposições. Ontem tinha vários quadros, agora tem alguns também. Tem algumas artes espalhadas também, é bem legal. E tem umas esculturas aqui de alguns animais, de vaso, é muito lindo aqui. Chegamos no nosso café, a gente está no Chef's Café, aqui perto da praça mesmo, porque a gente tinha visto que tinha um café aqui mais para trás, que era bom, mas a maioria das coisas estão fechadas e daí a gente começou a entrar nas ruas e já ficou meio perigoso. A gente tinha falado que era super seguro, mas a gente vê bastante segurança pra cá, nessa área que os turistas ficam mais. Agora a gente deu uma entradinha ali, já tava meio estranho, com umas pessoas meio estranhas perguntando algumas coisas meio estranhas. Então a gente voltou e parou aqui de novo na praça. E a gente vai tomar um café que é um express e tá quanto? Um combinado, né, de café da manhã com pão, suco, 11 pesos, né? R$10,90. R$10,90. E aí vem um salgado, que pode ser uma torrada, pode ser um croissant, um doce e um café, um suco. Vamos ver se é bom.
Chegamos aqui no Museu Larco, que eu tava super curiosa para visitar. Esse museu, ele tem cerca aí de 45 mil itens da história pré-colombiana. Então, são itens de mais de 5 mil anos, para vocês terem uma noção. Então, tem muita coisa. E dá para contar um pouco a história também desses povos, né, que viveram aqui nessa área, que são povos pré-colombianos, são até povos que chegaram aqui antes dos Incas. Então é muita história que tem dentro desse museu, representado pelas esculturas, por esses objetos que a gente vai visitar agora. Por enquanto tá fechado, né? Abre só às 10 no domingo. E é domingo, todos os dias, na verdade. Todos os dias abre às 10 e fecha às 19. Esse museu custa 30 soles por pessoa. Estudantes e crianças pagam meia. E ele foi construído dentro de um palácio do século XVIII. E ele foi formado em 1926. Os itens que tem aí não é só de Lima, é do Peru inteiro. Então as pessoas que foram recolhendo esses itens foram viajar para áreas bem distantes, inclusive para áreas montanhosas, para Cusco, e aí aglomeraram todos esses itens nesse museu que está atualmente em Lima. Olá, buenos dias. Que lindo aqui. Lindo, né? Era um palácio. Acabamos de entrar no Museu do Larco e tá 35 pesos por pessoa, eu tinha falado que tava 30. E essa primeira parte é o depósito. Então, quando a gente entra no museu, a gente não vai encontrar aqueles 50 mil itens, né? Então, eles têm um depósito que eles deixam a maioria das peças aqui também aberto pra gente ver. Então, isso, inclusive, é uma das características principais desse museu, em que vários outros museus, eles não fazem isso de abrir o depósito. Mas aqui é aberto, então a gente consegue ver muitas peças que não estão em exposição no museu principal. Nossa, olha isso! Nossa, é muita coisa. É muita coisa! Nossa! Essa escultura, ela representa o felino Pacopampa, de 1250 anos antes de Cristo a 1 depois de Cristo, e ele representa no mundo andino os ferozes e poderosos felinos como o jaguar tomam a vida de outros animais para seguir vivendo, por isso simbolizam o poder no mundo terrenal. Aqui nesse painel a gente vê as épocas peruanas dividida entre épocas e entre povos, e a gente vê que o povo Inca, eles são um dos últimos ali, né? Então a gente tem vários outros povos antes dos Incas, só que eles ficaram muito famosos porque eles realmente construíram um império. Então os Incas, pelo que a gente tem conhecimento, são povos que tomaram muitas regiões e eles aglomeraram muitas pessoas, né? Então, por isso que a gente estuda, inclusive nas escolas, lá no ensino básico, sobre eles. Mas antes deles vieram vários outros também. Essa escultura, ela se chama Pacopampa Stela e é uma estátua que representa uma divindade feminina de povos pré-inca. É um ser todo-poderoso que representa a conexão do mundo celeste, o mundo dos mortos e a Mãe Terra, que eles acreditavam muito nesses três mundos, né? E aqui a gente vê que é uma arte pré-colombiana e que eles estão representando o felino, a serpente e a ave. E, inclusive, Stela é um dos nomes que eles dão para essas esculturas, que geralmente são esculturas bem altas, bem grandes. Eles faziam isso com a mão
e eles representavam a cultura deles ou a cultura de mortos, por exemplo. Então, geralmente, várias estátuas, vários itens têm uma estela junto, porque na verdade significa isso. E é quase do meu tamanho, acho que é maior que o meu tamanho esse negócio. Aqui nós estamos vendo alguns objetos que eles fizeram que data aí 10 mil anos atrás. E eles caçavam com essas pedras. Eles aprenderam a fazer várias pontas de lanças com essas pedras para poder caçar, inclusive pescar também. Então aqui nós estamos em uma época pré-cerâmica, que data aí de 8.000 a.C. a 2.000 anos antes de Cristo. É muito tempo. Aqui nós estamos vendo os vasos retrato Mochica, que data de 1 a 800 anos depois de Cristo, e são retratos de surpreendente realismo, né? O rosto é cadavérico e simboliza o mundo de baixo ou dos mortos. Também o mundo terrenal ou dos homens, e o personagem com presas de felino, o mundo de cima ou dos deuses. Esse aqui talvez seja um dos objetos mais instigantes que a gente tem, que era um sistema estatístico que os povos utilizavam. Esse sistema era chamado de quipus e permitia o gerenciamento de todo o império. Então, através desse sistema, eles gerenciavam a colheita, os impostos, o plantio e assim por diante. Os quipus eram como se fossem umas franjinhas feitas de tecidos, e eles se dividiam em vários nós, e por meio de um padrão matemático eles faziam cálculos na ordem de até 7 bits de informação. Ainda hoje a lógica matemática não foi completamente entendida. A pessoa que tecia esse sistema sofisticado era muito respeitado e se chamava Quipucamayok. Esse sistema estatístico funciona como uma espécie de ábaco, pelo que a gente entende atualmente, e que inclusive algumas escolas utilizam até hoje para o aprendizado de matemática. Esse representa o manto Paracas, que data de 1250 anos antes de Cristo e 1 depois de Cristo. E na costa sul do Peru, os mortos eram envoltos por esse tipo de manto têxtil e enterrado no mundo de baixo. A gente está numa sala que representa a cerimônia do sacrifício Mochica, que data de 1 a 800 anos depois de Cristo. E vários povos, né, eles tinham essa prática. Eles acreditavam que na natureza a morte é necessária para dar passo à vida. É provável que o sacrifício humano representado nessas esculturas esteja associado ao equinócio de primavera, à transição do inverno à primavera. E este é um momento importante no calendário agrícola, que é um anúncio da época de chuvas para esses povos. Essa vestimenta era importante, né? Assim como lá na cultura do Antigo Egito e outras sociedades, no Peru também acontecia a preparação do corpo de um morto, que era um processo importante para que se pudesse iniciar sua passagem do mundo dos mortos para o mundo dos deuses. Então eles tinham essas vestimentas e enterravam a pessoa dessa maneira também. Nós estamos aqui numa sala de ardonos e a gente vê muitos brincos, colares, piercings que eles utilizavam, principalmente os imperadores, né? Então não era para toda a população, e sim a nobreza, os imperadores que comandavam algumas regiões. Então a gente vê vários objetos. Esses objetos eles eram de prata, de ouro, de pedras, e eles aqui no Império Inca ou antes deles, eles não viam isso como uma riqueza, né? Mas sim como um poder. Então o ouro, a prata era mais para a religião e não como um acessório valioso. Foi tornado acessórios valiosos e metais preciosos depois da chegada dos espanhóis, que acabaram pegando vários desses instrumentos de ouro e de prata e levando para os seus países de origem. Esses povos eles já realizavam cirurgias cranianas para solucionar alguns hematomas ou tirar pedaços de ossos que eventualmente tinham se quebrado. Esses ossos eles se quebravam principalmente em combates, e aí eles tinham que fazer essa cirurgia craniana.
O mais incrível é que dá para ver nesses crânios uma parte que renasceu. Então isso quer dizer que mesmo depois da cirurgia a pessoa conseguiu sobreviver. Outra curiosidade é que alguns crânios são deformados porque quando as crianças nasciam eles amarravam a cabeça para elas ficarem com um formato um pouco estranho, que era algo que dava prestígio social na época. Aqui a gente vê um imperador Shimu e a gente vê essa indumentária bem bonita dele, né? Se trata de uma indumentária que expressa o poder do governante em seu máximo esplendor e sua relação simbólica com o sol. E era uma indumentária funerária, pelo que nós estamos lendo aqui. Então, olha isso, é puro ouro, galera, puro ouro. Nós estamos na sala erótica do Museu Larco e essa sala é para maiores de 18 anos, mas o que a gente achou engraçado é que eles acreditavam que tanto os seres, os deuses, então os seres do mundo de cima, quanto os seres humanos desse mundo, quanto dos mortos, eles se reproduziam. Então aqui no seres dos deuses, né, na reprodução dos deuses, ele fecunda a mãe terra, que se chama Pachamama, e a Pachamama é a que dá o alimento a eles acreditam muito, né, nessa deusa da terra, e eles acreditavam que os seres humanos então se reproduziam através do sêmen, para dar origem a novos seres humanos, e aqui no mundo dos mortos eles não tinham a emissão de sêmen, porque eles acreditavam que os mortos eles não precisavam se reproduzir, e ainda assim eles tinham relação sexual, mas a reprodução mesmo ficava com os seres humanos deste mundo. Muito interessante a cultura deles, né?